Girassol, Jornal de Informação na quarta-feira, hoje excepcionalmente sem aqui na Santos. Na ordem dos destaques, o retrato prático de inquietações na classe dos taxistas, um dos ramos que mais agrega trabalhadores informais no país. Crianças fora do sistema de ensino, números ainda em níveis preocupantes no país. Medida de aplicação e uso de películas nas viaturas, prazo e perguntas de quem depende desse trabalho. Propostas importantes analisadas em reunião do Conselho de Ministros. Vencedores já conhecidos da edição 2023 do Carnaval de Luanda. O jornal acontece igualmente com o melhor da atualidade desportiva nacional e internacional. Ora, boa noite, bem-vindo. Começamos hoje com um prático retrato de algumas das principais preocupações da classe de taxistas. Estamos a falar de um dos ramos que mais agrega trabalhadores informais a nível do país e que, pela importância na movimentação da economia, carece de mais atenção. A profissionalização do serviço de táxi e a inclusão dos seus funcionários na segurança social está cada vez mais perto de se tornar uma realidade para as associações dos taxistas. Estamos a um bom caminho, estamos muito próximos da profissionalização da nossa atividade de táxi em Angola, porque veja, o indivíduo que estará inscrito na EMB, que é a Empresa Nacional de Bilhética, poderá estar inserido de forma direta à segurança social. Vai efetivamente, com esta inclusão também, olhar para esse setor privado, este subsetor dos transportes terrestres, não é? Como vivem, onde é que buscam meios, dinheiro para sustentar esses meios de transportes, que hoje estão decaídos a cerca de 45%. Os proprietários dos táxis exigem normalmente 30 a 35 mil kwanzas ao dia, números que, de acordo com a Empresa Nacional de Bilhética Eletrónica Integrada, poderão duplicar. Com a implementação dos equipamentos de bilhética, nós acreditamos que os proprietários das viaturas poderão ver duplicada tanto a sua receita diária. Portanto, aqui ganhos não é uma teorização. Experimentamos isto com os autocarros e os táxis operam no mesmo segmento, portanto haverá efetivamente aqui, digamos, uma mudança significativa. A adesão a este protocolo é voluntária. Qualquer taxista quiser aderir, deve aderir, e os que não quiserem, que aguardem pelos seus frutos, que acreditamos que não há nada a perder. Segundo a Empresa Nacional de Bilhética Eletrónica Integrada, EMB, afeta ao Ministério dos Transportes, este protocolo traz consigo inúmeras vantagens para as partes, com realce para a segurança dos passageiros. Não são só os assaltos, mas aqui também na parte do próprio utente, a possibilidade tanto de, se perder alguma coisa, contactar a EMB, podemos saber em que carro que ela circulou e avisamos o motorista de que alguém terá esquecido algo na viatura. Por quê? Porque com o passe nós conseguimos rastrear o percurso do próprio passageiro. Transferindo também ou alargando essa competência do uso dos passes sociais para os táxis azuis e brancos, aqueles que ficam confinados nas paragens à espera de um único autocarro poderão usar qualquer táxi nosso, porque no fim da jornada o taxista não sairá prejudicado, porque vai receber o valor
dos passes sociais à própria EMB, tal como faz os autocarros. Um total de 35 mil taxistas, também conhecidos de azuis e brancos, circulam no país transportando cerca de 5 a 7 milhões de passageiros por dia, um número significativo quando comparado com a capacidade atual de transportação das 14 operadoras aderentes ao Sistema Nacional de Bilhética Integrada, cifrada em cerca de 500 mil passageiros. O número de crianças fora do sistema de ensino no país continua em níveis ainda preocupantes, apesar de passos que permitiram nos últimos anos uma ligeira redução na cifra. Em relação a países melhor posicionados a nível de África, Angola aparece abaixo da média, até em termos de qualidade na educação. O cenário exige mais trabalho. É um dos problemas que todos os anos representa grande preocupação no meio social. Apesar da redução de 12,5% nos últimos 5 anos, o número de crianças fora do sistema de ensino em Angola ainda é considerado alto. O problema é que é mais abrangente, atinge várias crianças pelo país, que infelizmente, enquanto os anos passam, muitas perdem a oportunidade de aprender. É verdade que a Unesco também se preocupa com as crianças fora do sistema e o que nós vamos aqui abordar são as ações relacionadas com o nosso programa da Unesco que fomos aqui balancear. Nos últimos tempos, o setor esforça-se para encontrar as melhores soluções para colmatar as principais dificuldades, que passam pela criação de mais escolas para atender a demanda, o enquadramento de mais crianças no sistema de educação, a qualidade no ensino e a implementação de projetos que contribuem para o melhoramento e maior dinamismo do setor. Para 2023, vamos continuar a trabalhar o projeto das escolas associadas à Unesco, vamos incrementar as ações relacionadas com a iniciativa dos jovens inventores e também do Candengue escritor, para iniciar as nossas crianças no domínio da escrita literária, para iniciarmos pequenos escritores na nossa praça muito cedo, no âmbito sempre ainda do espírito de Agostinho Neto, para que as nossas crianças possam começar a gostar de ler e de escrever, mas sobretudo escrita literária. A insuficiência de quadros é outra preocupação frequente na educação. Segundo os dados do Ministério da Educação, por via do concurso público de acesso realizado em 2021, foram promovidos na primeira fase durante o mês de dezembro 96.328 professores. A falta de condições nas escolas é outro problema que soma para as debilidades do ensino. A falta de meios, segurança, até mesmo a manutenção das instituições outrora bem equipadas, continua a ser um quadro real. A outra situação é a questão das infraestruturas, muito degradada. E não temos aqui uma sala de informática onde nós podemos tirar as provas, por exemplo. Nós somos obrigados a pedir apoio às outras instituições. A qualidade do ensino-aprendizagem também gera preocupação. Trabalhar em políticas e encontrar soluções que garantam o melhoramento são sugestões apontadas pelos especialistas. Precisamos de tornar a educação numa experiência positiva. Isto passaria por uma reforma profunda do currículo, introduzindo questões de ciência, tecnologia e cultura para orientar os cidadãos para o saber fazer. Reestruturar também a escola enquanto instituição material para que nela existam condições de bibliotecas, de quadras multiuso para formar holística e integralmente o homem. Tanto questões da arte, do desporto, que criam capacidades outras de concentração, de disciplina, de tomada de decisão positiva sob pressão. Aproxima-se o prazo definido pelas autoridades em relação à aplicação e uso de películas nas viaturas, o vulgo vidro fumado. Medida que é ainda digerida de forma relativamente polémica. A maioria dos automobilistas reage com dúvidas, ao passo que os jovens que vivem desse trabalho questionam-se sobre o seu futuro.
Centenas de cidadãos que dependem dos serviços de polarização de vidros, vulgo vidros fumados, para sustentar as suas necessidades, têm medo de perder o emprego e pedem medidas urgentes para não ficarem desempregados, já que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional determinou neste mês que os automobilistas devem colocar películas nos vidros por intermédio de empresas legalizadas a partir de abril deste ano. Os jovens que prestam estes serviços no Zango alegam que já estão a perder clientes. O que mais nos preocupa é que nós vamos ficar desempregados e é o trabalho que nós fizemos, que sustentamos nossos filhos. Eu espero que o governo olhe também para o nosso lado. Com essa regra que o Estado deu, já não tem mais concorrência. Se acordo 5 horas, vão aqui, fico a fazer trabalho, se aparecer cliente, faço o trabalho, me dão dinheiro, depois tiro um valor e pago a minha propina. Nos congoleses e nos correios, a realidade é a mesma. Praticamente somos muitos, a nível de Angola. Nós não temos emprego. Eu não vou sair daqui para chegar e ficar nos becos e assaltar pessoas. Então eu estou habituado a resolver o meu problema, a fumar os vidros dos carros dos senhores. Quando o governo vem dizer que vai fechar e vai abrir empresas, será que nós vamos caber nessa empresa todos nós? Nós que estamos a trabalhar aqui na rua, temos mulher e filhos agora. Quando nos tiram este pão que nós conseguimos para os nossos filhos, não sabemos o que nós vamos fazer. Como eles estão para criar nova empresa de fumos, então tem que nos colocar em nossas empresas para nós começar a trabalhar, mas a um bom preço. Por dia conseguimos 30 mil, 40 mil, 50 mil por dia. A partir de abril deste ano, os automobilistas que foram encontrados a colocarem películas nas suas viaturas na rua, conforme está a acontecer aqui, podem ser multados num valor que varia entre os 60 aos 120 mil kwanzas, e eles estão preocupados com esta situação. Eu acho que deveria haver um convênio com esses jovens que estão na rua, que fazem esse trabalho, ou credenciar esse jovem para que esse jovem também possa fazer esse trabalho, porque nem todos nós temos condições ou possibilidades para podermos pagar o preço que o governo está pedindo ou que as empresas pedem para poderem colocar as películas. Eu não concordo muito com o preço que eles estão a estipular sobre as multas, porque pelo menos diminuísse um bocado no valor de multa. Está mesmo muito puxado. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, na sua página do Facebook, o fundamento da Polícia Nacional sobre a retirada dos vidros fumados é ilegal, porque não está na legislação em vigor. Em resposta, o Ministério do Interior garantiu o seguinte: os automobilistas podem ficar descansadíssimos, que não serão obrigados a aplicar películas nos seus veículos, pouco menos serão obrigados a não aplicar. A única obrigação é que quem quiser aplicar os fumos, aplicará, mas dentro dos limites que a lei prevê, que tem que ver com a aplicação destes nas entidades credenciadas pela Polícia Nacional. Segundo a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, já existem 350 empresas autorizadas para colocar películas nas viaturas. E a seguir olhamos para os resultados de mais uma operação do Serviço de Investigação Criminal que resultou em novos detidos, desta vez por crimes maioritariamente ligados a burla e assaltos. Vários cartões multicaixa foram encontrados em posse de uma suposta associação criminosa que controlava os movimentos das pessoas nos ATMs e as burlavam. Os mesmos simulavam qualquer tipo de situação para conseguirem uma vítima. No passado dia 13 do corrente mês, este jovem foi vítima desta associação. Cerca de 150 mil kwanzas foram retirados da sua conta bancária. Fui ao ATM levantar os valores, depois me encontrei com os marginais. Depois, quando eu saí ao ATM, afinal de contas, aí no ATM tinha um da rede deles que estava a me controlar, o outro estava fora, o outro estava no carro. Me pediram o PIN, tinha que ditar o PIN obrigatoriamente, depois foram levantaram 135 mil kwanzas. Um dos supostos burladores confessou que é a terceira vez que pratica esta ação. Nosso amigo, ele que aí no TPA e no ATM, não se fica no carro, ele que rouba code da pessoa que faz movimento no multicaixa,
Foram também apresentados hoje um grupo de jovens que se dedicavam a práticas de assaltos em residências no distrito urbano do Kikuchi, no bairro Belo Horizonte. Esta adolescente é que fornecia aos seus amigos a arma do seu pai, que supostamente é agente da Polícia Nacional. Eu me entreguei porque eles vieram me subornar, falar assim, qual é a ideia? Falar assim, nenhuma. E vamos fazer uma proposta. Você entrega a arma e eu vou fazer algum assalto. Na hora de fazer o assalto nos telefones, um fica até, o outro vamos se dividir. Eu também agi sem pensar, fui buscar a arma e lhe entreguei. Dizer que estes elementos, conforme eu já disse, são zeros e viseiros, não só utilizam o modus operandi simulando o serviço de táxi, mas também em filas de multicaixas, e onde encontram aqueles cidadãos menos atentos, eles aproveitam e roubam com as multicaixas. Em uma outra ação operativa foram detidos 5 cidadãos com idades compreendidas entre os 16 e 18 anos de idade, por esses elementos terem assaltado no dia 17 de fevereiro uma residência também localizada no distrito urbano do Kikuchi. No decorrer das ações operativas foram ainda detidos 2 cidadãos pertencentes a uma empresa de segurança, por estes terem utilizado chaves mestras, arrombaram o armazém onde roubaram 90 balões de fardos. Portanto, também estão detidos, serão presentes ao Ministério Público. No próximo bloco, agenda na Assembleia Nacional com o essencial sobre os debates e ainda resultados de mais uma reunião do Conselho de Ministros em Luanda. A informação volta depois do intervalo, não saia daí. Até já. O regresso das notícias, segunda parte do jornal, voltou a reunir hoje, em segunda sessão ordinária, aqui em Luanda, o Conselho de Ministros, sob orientação do Presidente da República. Em análise, estiveram em destaque o decreto presidencial que aprova o Estatuto dos Agentes Administrativos em regime de contrato de trabalho para funcionários públicos e outro que cria o Sistema Integrado Nacional de Busca e Salvamento. Nesta segunda sessão ordinária, sob orientação do Presidente da República, o Conselho de Ministros aprovou o decreto presidencial que altera o Estatuto dos Agentes Administrativos em regime de contrato, que passam a ser funcionários públicos. Segundo a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, o encargo financeiro ronda os 700 milhões de kwanzas. Fizemos o levantamento dos agentes administrativos que se encontram nesta situação. Estamos a falar de regularização de um universo de aproximadamente 7.200 agentes administrativos. Isto tem um impacto no orçamento geral, um impacto significativo. Estamos a falar em aproximadamente 740 milhões de kwanzas. No domínio dos transportes, o Conselho de Ministros aprovou o decreto presidencial que cria o Sistema Nacional Integrado de Busca e Salvamento e estabelece o respectivo regime jurídico aplicáveis no serviço de busca, assistência e salvamento de aeronaves, embarcações, navios ou engenhos marítimos e de pessoas em perigo no mar, em terra e em águas navegáveis interiores sob jurisdição nacional. Que é um sistema que Angola precisava de adotar e instituir a nível daquilo que são os compromissos, particularmente de 3 convenções internacionais das quais Angola aderiu. Estas convenções exigem que, de facto, os países tenham um sistema integrado que é composto por diferentes intervenientes que atuam no mar, desde órgãos militares a órgãos civis, para que efetivamente consigamos garantir quer as buscas, quer o próprio salvamento de eventuais acidentes no mar. O presente diploma resulta das responsabilidades decorrentes da adesão de Angola às convenções internacionais, nomeadamente a Convenção sobre a Aviação Civil, a Convenção Internacional para o Salvamento da Vida Humana no Mar e a Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento.
Na Assembleia Nacional o dia foi igualmente de debates e na especialidade. Os deputados voltaram hoje a apreciar, entre outras, a proposta de alteração ao regime fiscal à concessão petrolífera da zona marítima de Cabinda. Para o Executivo, o Bloco Zero mantém-se como um dos pilares de desenvolvimento e produção de petróleo e gás, como forma de corrigir algumas insuficiências do Decreto Presidencial 5/22, de 23 de julho. O Presidente da República solicitou a autorização da Assembleia Nacional para legislar sobre o regime fiscal aplicável à concessão petrolífera da Zona Marítima de Cabinda, Bloco Zero. Portanto, se é algo que já está em curso, e existe a necessidade de se atualizar a legislação, a questão que se coloca, afinal, qual é o estudo feito de análise em termos dos benefícios e também perdas decorrente da ausência de uma estrutura procedimental robusta que defenda o interesse estratégico do Estado angolano. O regime de exploração petrolífera tem uma particularidade. Não obstante a intervenção da Assembleia Nacional, ou aprovando o diploma ou concedendo uma autorização legislativa, o diploma que resulta da autorização legislativa tem que refletir o acordo celebrado com a operadora. Na verdade, o que se está a fazer aqui é uma retificação para espelhar o acordo que o Estado angolano assumiu perante a operadora. Entre questionamentos e correções ao documento original, os deputados da primeira e quinta comissões da Assembleia Nacional deram sim à proposta de lei de iniciativa presidencial. O regime fiscal aplicável à concessão petrolífera no Bloco Zero, situado na província de Cabinda, vai abrir portas a que mais empresários de Cabinda e não só possam investir no setor do petróleo e gás, naquela província mais ao norte de Angola. O documento vai à aprovação final global nesta quinta-feira, dia em que também começa a ser discutido na generalidade o novo documento sobre a Lei Geral do Trabalho em Angola. É uma concessão que já vem a ser explorada desde os anos 50, é uma concessão que já deu muitas alegrias a Angola a nível de petróleo. Agora, porque é um campo já maduro, nós no setor chamamos em campos, é um campo já maduro, tem mais gás. Então, a nível de conteúdo local, que é outra maneira que eu gosto, que é o empoderamento financeiro para as famílias angolanas, é preciso que olhemos para esta extensão como oportunidades de negócios. Entretanto, a deputada do ciclo provincial de Cabinda, Berta Marcial, manifestou-se preocupada com os derrames de petróleo nos mares da província mais ao norte de Angola. A parlamentar recomendou a criação de laboratórios de análise da qualidade da produção petrolífera e marítima do país. Há uma necessidade de analisarmos. Temos que propor também que se crie este laboratório de análise em Angola. É urgente. O Bloco Zero é explorado pela Cabinda Gulf Oil Company Limited, filial da Chevron, que renovou o contrato até 2050. Com base na renovação do acordo, a Cabgok detém uma participação de 39,2%. Do grupo empreiteiro fazem parte a Sonangol EP, com 41% de participação, a Total com 10% e a Enangola com 9,8%. Olhos no mercado a seguir e com previsões que envolvem o petróleo, o principal produto angolano de exportação. Um relatório da Agência Internacional de Energia indica que o mercado a nível mundial será bem abastecido neste primeiro semestre do ano. Num relatório mensal publicado hoje, a Agência Internacional de Energia aponta que o mercado mundial de petróleo será suficientemente abastecido no primeiro semestre deste ano, porque a oferta vai superar a procura, mas alerta para mudanças rápidas caso haja cortes da Rússia superiores aos anunciados. A agência prevê um aumento da procura de 2 milhões de barris por dia em 2023 para 101,9 milhões, o que significa um novo recorde de 1,4 milhões acima do nível de 2019, o último ano antes do início da crise da Covid-19. A maior parte deste consumo adicional virá da região Ásia-Pacífico, com 1,6 milhões e, em particular, da China, que por si só vai absorver mais 900 mil barris por dia do que em 2022, com a sua reabertura
candidatura após o fim da política de zero Covid-19 a desempenhar um papel importante. A nível dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a procura do petróleo aumentará a um ritmo muito mais lento do que em 2022. Do lado da oferta, a agência prevê um aumento de 1,2 milhões de barris por dia, principalmente devido aos Estados Unidos, Brasil, Noruega, Canadá e Guiana, que vão fornecer quantidades recorde de petróleo e assim compensar largamente os cortes da Rússia. De forma global, a contribuição do bloco da OPEP com a Rússia deverá diminuir a produção em 590 mil barris por dia. Mas, de acordo com a Agência Internacional de Energia, se a Rússia for excluída, o saldo seria positivo em 460 mil barris por dia. Está agendada para amanhã em Kinshasa a reunião do Conselho de Ministros da Comunidade Económica dos Estados da África Central. Evento em que Angola será representada por uma delegação do Ministério da Defesa e Veteranos da Pátria. A segurança na comunidade dos Estados da África Central será avaliada pelos ministros da Comunidade Económica, que se reúnem em conselho nesta quinta-feira em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Angola participa com uma delegação do Ministério da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, chefiada pelo secretário de Estado para a Defesa Nacional, General José Maria Lima, que no domingo integrou a reunião de ministros do Conselho de Paz e Segurança da África Central de preparação para o Conselho de Ministros da Comunidade Económica dos Estados da África Central. Na reunião de preparação do Conselho de Ministros da Comunidade, foram adotadas recomendações do chefe de Estado-Maior-General, comandantes da polícia, altos responsáveis dos departamentos ministeriais dos negócios estrangeiros, integração regional e relações exteriores sobre o projeto de protocolo relativo à estratégia de desenvolvimento da economia azul sustentável da comunidade, bem como a extensão do Centro Regional de Segurança Multinacional da África Central. O Conselho de Ministros da Comunidade Económica dos Estados da África Central será presidido pelo Ministro da Integração Regional e Francofonia da República Democrática do Congo e Presidente em exercício do Conselho de Ministros da Comunidade Económica dos Estados da África Central, Didier Mazenga Mukanzo. Crise climática ameaça Nilo, maior rio de África. É um dos assuntos em destaque na atualidade internacional que é a seguir desenvolvida pela Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. O aumento do nível do mar, o aquecimento global e o uso indevido pelos humanos são os fatores que ameaçam o futuro do maior rio do continente africano. O Nilo é utilizado em diversas plantações, zonas agrícolas e atividades de pesca. Com mais de 30 milhões de anos, o Nilo nasce no interior do continente africano, entre Ruanda e Etiópia, e desagua no mar Mediterrâneo. Outras notas internacionais acompanhem. O candidato do Partido Congresso de Todos os Progressistas da Nigéria, Bola Tinubu, prometeu renovar a esperança daqueles que perderam a fé no país se for eleito presidente neste sábado, dia 25. Os principais rivais de Tinubu são Atiku Abubakar, do principal partido da oposição, o Partido Democrático do Povo, PDP, e Peter Obi, que desertou do PDP para o Partido Trabalhista. O Congresso de Todos os Progressistas, também conhecido como ACP, é o segundo maior partido político da Nigéria, depois do Partido Democrático do Povo, PDP. O empresário da República do Benin, Ronaldo Adjove, transforma resíduos vegetais em carvão. As cascas de milho, mandioca, coco e outros resíduos orgânicos são as matérias-primas não tradicionais do negócio do carvão de Ronaldo Adjove. O carvão vegetal é a segunda principal fonte de combustível para cozinhar e a demanda está a aumentar. Dados do Banco Mundial indicam que a República do Benin, na África Ocidental, transformou mais de 3 mil milhões de toneladas de madeira em carvão em 2017. O Papa Francisco disse que a guerra na Ucrânia é absurda e cruel e pediu cessar-fogo 2 dias antes do primeiro aniversário da invasão russa. O Papa pediu a todas as nações para comprometerem-se para acabar com o conflito, chegar a um cessar-fogo e iniciar as negociações de paz. Subiu para 46 o número de mortos após as recentes inundações no sudeste do Brasil que causaram deslizamentos de terra. As equipas de resgate e voluntários têm a esperança de encontrar sobreviventes nos escombros.
O governador do estado de São Paulo disse que até o momento 2.500 pessoas ainda estão deslocadas e o trabalho de resgate está em andamento. O presidente Vladimir Putin disse que a Rússia vai suspender a sua participação no Tratado de Armas Ofensivas Estratégicas com os Estados Unidos da América. O presidente russo fez estes pronunciamentos no Parlamento, quase um ano após o início da guerra na Ucrânia. O Tratado START limita o arsenal nuclear estratégico dos dois países. O novo Tratado START foi assinado em Praga em 2010 e entrou em vigor no ano seguinte e foi prorrogado em 2021, logo após a posse do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Está contada a atualidade internacional. Simeão, continuação do último jornal. Ora bem, Emília, obrigado e bom descanso. Até amanhã. E agora um breve olhar ao caso emocionante, portanto é emocionante mesmo, aconteceu na Turquia. É o caso da criança que nasceu sob escombros. A notícia agradável é que ela será adotada pela tia. A menor tornou-se mundialmente conhecida depois de ter sido resgatada, ainda com cordão umbilical, pouco tempo depois de ter vindo ao mundo, sob os escombros dos sismos que afetaram parte da Síria e da Turquia. A pequena, que foi encontrada 10 horas depois do desabamento do prédio, perdeu os pais, bem como os 4 irmãos que se encontravam em casa no momento em que a residência foi afetada. Depois de resgatada, foi batizada pelo Corpo de Bombeiros com o nome árabe Aya, que significa um sinal de Deus. Depois de o acontecimento ter sido amplamente divulgado, várias pessoas foram ao hospital onde a bebê estava internada para oferecer ajuda e outras ainda alegavam ser membros da sua família. Ainda no hospital, surgiram algumas tentativas de sequestros e várias propostas de adoção. Depois de deixar a unidade hospitalar, os tios paternos da recém-nascida decidiram adotá-la por considerarem que o melhor para a menor seria estar perto da família e atribuíram-lhe um novo nome, Afra. O reconhecimento do grau de parentesco entre Afra e os seus tios foi feito mediante exame de DNA realizado antes de a menor ser entregue aos novos pais. Informação no Girassol Jornal agora com resultados da edição 2023 do Carnaval em Luanda, que dão vitória ao Grupo União Recreativo do Quilamba na classe A. Em segundo lugar, segundo a organização, ficou o Grupo União da Cacimba e a fechar o pódio, União Quiela. Depois da festa do desfile dos grupos carnavalescos na Marginal de Luanda, chegou o momento de conhecer os grandes vencedores da grande manifestação cultural. Uma avaliação marcada por diversos momentos onde os ânimos exaltados resultaram em brigas entre os integrantes dos vários grupos. O que é que acha que faltou? Batata! Batata! Tem que requisito normalmente. O Quilamba não venceu melhor que o Queira. Como é que o Quilamba ganha? Entretanto, o grupo União Nzingambande foi o grande vencedor na classe infantil. E em primeiro lugar, Caçulas Viveiros do Nzingambande com 882 pontos. Uma salva de palmas, então. Depois dos desfiles de 18, 19 e 20 de fevereiro, chegou finalmente o momento de divulgação dos resultados. Abriu-se as urnas e, consequentemente, deu-se os resultados públicos do Carnaval de 2023. O Carnaval de 2023 teve a classificação da classe infantil, que teve como vencedor os Caçules Viveiros do Nzingambande. Na classe B, a grande novidade é a subida de divisão para a classe A do União Operários Caboclo Mel, que assim levou o título com 677 pontos. E finalmente a classe A teve como grande vencedor o União Recreativo Quilamba, com 908 pontos. É visível a satisfação dos responsáveis da cultura em Viana pela conquista do 5º título consecutivo na classe infantil. Nessa altura, em nome da Administração Municipal de Viana, representamos aqui a nossa administração, dizer que saímos daqui felizes, porque quem acompanhou o Carnaval na Marginal, concretamente os infantis, viram que, na verdade, os infantis do Nzingambande mostrou mais uma vez que é campeão.
Não é fácil, que já sabemos que é a 5ª vez consecutiva que nós ganhamos o Carnaval Infantil e hoje, na verdade, como representante da Direção Municipal da Cultura, saímos daqui satisfeitos porque, na verdade, os grupos em Viana têm trabalhado muito para esse grande êxito. Quem também teve motivos para sorrir foi o grupo União Recreativo Quilamba, que pela 3ª vez conquistou o título no Carnaval de Luanda. Verdade seja dita, nós estávamos bem confiantes com a nossa exibição no dia 20. Nós trabalhamos muito, procuramos estar a 100% em todas as categorias e acredito que o resultado falou por nós. São 7 categorias e nós ganhamos nas 6 categorias. Isso mostra uma vez mais que nós estamos a trabalhar no caminho certo, a trilhar o caminho certo para o engrandecimento e o enriquecimento do próprio Carnaval de Luanda. Com 7 anos de existência, o União Recreativo Quilamba foi campeão em 6 das 7 categorias disputadas, nomeadamente alegoria, comandante, canção, corte, dança, falange de apoio e painel. E no balanço geral, a Polícia Nacional considera esta como uma das edições mais calmas do Carnaval, em comparação com as anteriores. A média de ocorrências registadas é menor. Cerca de 1.500 efetivos da Polícia Nacional asseguraram os 3 dias de festa do Carnaval na marginal da Praia do Bispo. Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, não foram registradas ocorrências que pudessem perturbar a ordem e a tranquilidade públicas. Daquilo foi o trabalho feito pela polícia e os outros órgãos, porque a polícia não esteve sozinha, também esteve com outros órgãos, portanto foi um trabalho de equipa. Os órgãos do Ministério do Interior estiveram todos engajados também, nomeadamente o SIC, o Corpo de Bombeiros e também o INEMA, não é? E claro que foi possível, deste trabalho árduo de equipa, foi possível alcançarmos um balanço positivo, mas é importante dizer que ao nível das ocorrências, tivemos uma detenção por causa do indivíduo que tentou entrar no recinto do desfile não diria, mas numa das zonas que estava delimitada e claro, por não ter obedecido aquilo que são as zonas de restrições, então foi apreendido o meio e ele também foi detido. Tivemos alguns casos residuais de consumo de estupefaciente, mas a grosso modo podemos considerar que o balanço foi positivo. A Polícia Nacional exaltou o comportamento da população durante a festa do Carnaval. A forma cívica, a forma ordeira e a forma como os cidadãos e também os membros dos grupos carnavalescos aderiram aos apelos das autoridades terá influenciado também, diga-se, para o sucesso daquilo que é o balanço positivo. Não sei se foi por causa do defeso dos 2 anos da Covid, ficamos parados 2 anos, mas o pessoal esteve à altura, as pessoas comportaram-se bem. E assim terminam as notícias na edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Voltamos amanhã, à mesma hora. Boa noite.